Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, pessoal, olha só, agora essa aqui vai ser a nossa aula de revisão. A gente vai estudar tudo aquilo, vamos relembrar tudo que a gente já estudou nesse bimestre. A gente vai falar sobre o desenho, sobre as características do desenho, seus principais elementos. Vamos falar sobre os elementos de construção, a linha, o ponto, as cores. Vamos falar sobre os movimentos artísticos que a gente já trabalhou, que são o pontilhismo, o abstracionismo, o barroco, o expressionismo e o cubismo. Nós estudamos 5 elementos, 5 movimentos artísticos, pessoal. Vamos falar sobre a inspiração, que é como ela nos conduz a fazer criações conforme os nossos sentimentos e aquilo que nós passamos, que são as expressões. A arte, ela é a nossa expressão. E vamos estar falando também sobre a última aula, que foi a desconstrução da nossa realidade, como a gente pode fazer isso através da arte, tá ok? O exercício eu vou estar passando no final do vídeo, fazem direitinho, tá ok? Beijos! Então, sexto ano, a gente vai lembrar agora tudo que a gente já estudou durante esses meses. Então, daquelas nossas semanas foram 3 aulas presenciais e agora nessas aulas virtuais que nós estamos tendo. Então, a gente vai começar falando primeiro, relembrando do desenho. O que é o desenho? O desenho é a expressão da sociedade que é feito com linhas, pontos e formas, que representa a imaginação do artista. Então, tudo aquilo que o artista imagina e ele vai expressar através da linha, do ponto, de forma, de cores também, são desenhos. O desenho ele tem 3 classificações, que é o de memória, é aquilo que você só pode desenhar aquilo que um dia você viu. A observação e a criação. Nós não criamos nada do nada. Apesar de termos inspiração, tudo aquilo, tudo que nós desenhamos ou construímos, um dia a gente já observou, ficou reservado na nossa memória e hoje em dia nós conseguimos criar. Essas são as 3 classificações do desenho. O desenho está dividido em quatro formas. Os quadrinhos, que são as histórias narradas em sequência de pequenos quadros, aí ela vai ter o balãozinho, vai ter as falas, cada quadrado uma imagem diferente contando essa história. Eu botei uma história da Mafalda, me amarro na Mafalda. A caricatura, que é um desenho de personagem de vida real, que vai ser feito com o exagero nas suas formas físicas, criando o humor. A Sasha, que é uma ilustração humorística, que faz uma crítica social, e você encontra muito ela nos jornais, sempre sobre algum momento que esteja acontecendo no mundo. E outro tipo de desenho, nós temos as ilustrações, que é a imagem que passa uma mensagem que pretende informar, explicar ou auxiliar no entendimento de algo, principalmente nos livros de histórias infantis, nos livros pedagógicos, são aqueles desenhos que auxilia a gente a entender melhor o que está acontecendo dentro da história. Depois nós estudamos sobre os elementos da construção. Lembra quando a gente está falando sobre o ponto, sobre a linha e sobre as cores? As cores a gente já era a nossa primeira videoaula. O ponto, ele é o elemento mais importante de qualquer desenho. Tudo que você for começar, você vai começar com um pequeno pontinho no papel. Ou no papel, ou até mesmo dentro no computador, nos vários aplicativos de desenho. A linha é uma sequência de pontos que segue uma orientação, e a linha ela vai ser vertical, que vai expressar a espiritualidade e equilíbrio, ou horizontal, que vai expressar repouso, estabilidade e tranquilidade, ou vai ser diagonal, que é ela meia deitadinha. Outro elemento da construção foi as cores. Lembra da nossa primeira videoaula? Que foi, as cores está dividida de 2 formas. Pigmentos, que é a cor natural ou produzida quimicamente. Aí a gente vai ter as nossas tintas, nossos lápis de cor, nossa canetinha, muita coisa. Ou a cor luz, que foi descoberta por Isaac Newton quando ele fez a experiência com a luz refletindo sobre o prisma. Aí está o exemplo de como foi com as 2 formas de pigmento e cor luz. As cores estão divididas em cores primárias, que são as cores que não sofrem mistura, elas já existem, que é o amarelo, o azul e o vermelho.
E as cores secundárias, que é a mistura das cores primárias. O azul com amarelo, o verde, que vai dar o verde, o vermelho com azul, que dá o roxo, o amarelo e o vermelho, que dá o laranja. E mais para frente a gente vai estudar as cores terciárias, que são a junção das cores secundárias com as primárias. Depois a gente também estudamos que as cores elas também estão classificadas, elas expressam as nossas emoções. E ao expressar essas emoções, elas estão ligadas também também aos ambientes, que são as cores frias e as cores quentes. As cores quentes, ela vai transmitir aqueles sentimentos mais fortes, e as cores frias, aqueles elementos mais tranquilos, mais calmos, sensações de paz mesmo. Depois das cores que nós vimos, nós estudamos sobre os movimentos artísticos. Nós estudamos 5 movimentos artísticos. Nós estudamos o pontilhismo, isso aí já foi na aula presencial, que começou na França no início do século XX, no final do século XIX para o início do século XX, que é uma técnica qual o artista usa pontos. Que é realmente você pegar um lápis e ficar fazendo um monte de pontinho, e esses pontinhos você vai criando formas. Foi muito usado na época do... O pontilhismo, ele faz parte do expressionismo. Eles estão bem ali juntinhos. Nós também vimos o barroco, que é um estilo artístico que começou na Itália no século XVI. Foi um movimento que se voltou muito para a representação bíblica no sentido de religiosidade. Nós vamos ter nesse momento aqui as construções das grandes catedrais, com das pinturas nas grandes cadeias, não sai agora, nas grandes igrejas da Europa, a qual todas elas mostram passagens bíblicas. O barroco, ele trabalha muito contraste entre luz e sombra. As pinturas são muito bem detalhadas, elas são muito mais sombrias, expressões muito sombrias. Nós falamos sobre abstracionismo, que são as cores que são, desculpa, pessoal, que são as pinturas abstratas, aquelas pinturas que não têm forma. São aquelas pinturas que são construídas com linhas e formas e está simplesmente passando uma sensação a qual cada pessoa que olhar vai sentir alguma coisa diferente. Porque ela, assim, ela não é um quadrado perfeito. Ela não tem uma imagem nítida. Você tem que olhar e dentro dos seus sentimentos você vai conseguir identificar, você vai conseguir ter alguma sensação. Isso são pinturas abstratas. Nós também vimos o expressionismo, que é no início do século XX, começa principalmente na Alemanha, e o expressionismo ele vai falar sobre a realidade humana de uma maneira subjetiva e vai trazer uma reflexão sobre a sociedade, porque nesse momento a gente está tendo a Grande Guerra. Então, assim, o mundo nunca tinha visto uma grande guerra, a qual continentes estavam em guerra, a cidades destruídas. Então, o expressionismo ele vem trazer uma reflexão que tipo de sociedade nós somos, ao ponto de permitir construir uma guerra, e que tipo de sociedade nós podemos ser para que nunca mais que nunca mais há outra guerra. Só que não adiantou nada, que acabou tendo a Segunda Guerra Mundial. Mas naquele momento ali eles não poderiam imaginar que haveria uma Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é um movimento muito reflexivo e ele passa a trabalhar os sentimentos humanos. Nós também vimos o cubismo, que começou com Paul Cézanne também no século XX, no início do século XX. E esse movimento artístico ele vai trabalhar com a geometria, que são as formas e volumes. Ele vai dar uma composição com referências de linhas cortadas e cruzadas. A sensação que as pinturas são esculturas. Boa parte das imagens do cubismo que você for olhar, e a gente vai ter Tarsila do Amaral também, que fez parte desse movimento cubismo, que as imagens delas, nós temos a composição com limites, muito bem limitadas com as linhas,
E esses limites, eles dão aquela sensação de que, que essas pinturas são esculturas, que você for. Dá vontade de você pegar, parece que você vai sentir a estrutura do desenho. Todas elas têm uma forma geométrica, você vai ver triângulos, vai ver quadrados, retângulos, trapézios. Se você focar nessa imagem aqui, você vai conseguir enxergar vários triângulos por aqui. Depois que a gente trabalhou todos os movimentos artísticos, a gente vai falar agora da criação e essa desconstrução, que foi que a gente estudou tanto no capítulo da unidade 3, como nos capítulos da unidade 4. Por quê? Para a gente construir e desconstruir a nossa realidade, os nossos talentos, as nossas sensações e as nossas emoções, primeiro a gente precisa de inspiração. Então, assim, a gente nunca consegue criar nada sem uma inspiração. Então, assim, a inspiração são ideias que surgem de forma espontânea e natural. Tudo aquilo que te dá uma ideia, às vezes você está vendo um filme, te dá uma ideia, você consegue criar uma outra história para aquele filme ali, outro final. Isso são inspirações. Você está vendo um desenho e de repente você começa a imaginar o outro final também, ou você vê qualquer coisa que te faça surgir na sua mente uma outra ideia é a sua inspiração. A imaginação, que é depois que você consegue ter essa inspiração, você vai vir para a imaginação, que é a habilidade de inventar, produzir imagens, ideias ou fantasias ou texto, aquilo que você deixa a sua o pessoal também de falar, né? Deixa a sua imaginação correr. Eu sou uma que falo muito isso para vocês. Deixa a imaginação correr. Então, essa imaginação ela vai estar ligada nessa inspiração. E através delas nós podemos criar a nossa realidade e nós podemos também desconstruir a nossa realidade no sentido de ter novas ideias, de surgir novas expectativas sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade. E dentro dessas criações, dessa reconstrução de ideias, de expectativas, de realidade, nós temos a releitura, que é você ter uma obra de arte, você reler ela, criar um novo sentido para ela, mas mantendo a ideia principal, que nem como na aula eu dei o exemplo do grito. Existem várias releituras do grito, e algumas delas foram política, falando sobre o mosquito da dengue. Então, assim, isso é uma releitura. Nós vamos ter a fábula, que são histórias infantis, a qual você tem animais falantes com características humanas e que tem uma moral que vai te ensinar algo de bom ao longo da sua narrativa. E para falar de fábula, nós temos que lembrar de Esopo, que ele é considerado um dos grandes autores dessas fábulas. Se atribui a ele muitas fábulas que nós conhecemos hoje. E outra maneira também da gente criar e desconstruir a nossa realidade através das nossas inspirações, também temos o teatro, que através do teatro nós conseguimos representar aquilo que nós sentimos. O teatro ele surge nas primeiras sociedades primitivas e ela era voltada totalmente um teor de adoração à natureza, aos deuses. E ela, como o teatro conhecemos hoje, ele começa principalmente na Grécia e foi na festa ao deus Dionísio, numa comemoração a ele. E assim, pessoal, isso foi todo o que a gente estudou ao longo desses períodos. Tanto nas aulas, nas videoaulas, tanto nas poucas aulas que nós tivemos presenciais. E agora, amores, vocês vão estar fazendo os exercícios. Eu deixei só 4 exercícios hoje. Comparado aos outros dias, são fáceis. Dentro da construção de arte, quais elementos principais para o desenvolvimento artístico? Dentro da nossa construção, quais são os elementos que a gente usa? Se vocês voltarem lá no início do vídeo, vocês vão saber quais são esses elementos. Elementos de construção, quais são? Os movimentos artísticos são os reflexos da sociedade. Escreva quais os movimentos que desconstroem a realidade. Lembra que eu falei que são os movimentos artísticos? Que eles trouxeram uma reflexão sobre a nossa sociedade, sobre quem nós somos. Então, tenta lembrar mais ou menos quais foram esses dois movimentos.
que a gente estudou. Só isso que a gente estudou, tá ok? Vocês vão fazer, número 3, vocês vão fazer uma caricatura pessoal de vocês mesmos ou de algum familiar. Aí fica a critério de vocês, mas eu quero uma caricatura. E por último, você sendo artista, você vai escrever uma pequena fábula, não esquecendo, fábulas são textos a qual animais ganham características humanas e tem uma lição de moral. E dentro dessa fábula você vai construir as suas ilustrações. Quem são os personagens? Você vai desenhar esses personagens, tá ok, pessoal? Essa é a nossa revisão. Estudem, prestem atenção. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu não vejo a hora da gente poder voltar às nossas aulas presenciais, tá bom, amores? Muito beijinho, tchau.